Quantas coisas você já deixou de fazer por medo? Por medo de não realizar aquele sonho, por medo de não concluir aquele projeto, ou pior, por medo do que outras pessoas vão falar a seu respeito. Eu já me senti assim. E se eu tivesse deixado o medo me dominar, você não estaria assistindo esse vídeo hoje. Esse vídeo nem ia existir. Às vezes você tá com aquele sonho queimando no seu coração e você não consegue dar o primeiro passo. O medo, ele tem a capacidade de te prender e fazer você achar que você não tem potencial para fazer o que você quer. Ele faz você acreditar que você nunca vai alcançar o que Deus planejou para você. O medo, ele existe. Ele é real. Só que ele não tem poder sobre você quando você está afirmado em Cristo. O medo quer te escravizar, mas você tem a chave para a liberdade. E você tem que estar pronta para quebrar essas correntes e viver o que Deus já tem escrito para você. Se você não me conhece, meu nome é Patrícia Bueno, eu sou casada, sou mãe de 2, estudante de teologia. E esse canal ele serve para te aproximar de Deus de uma forma leve. Que um dia ele me encontrou e eu quero que ele te encontre também. E esse canal ele só existe porque eu não me deixei vencer pelo medo, não. Eu tive medo, muito, muito. Até hoje, às vezes eu tenho um pouquinho de medo, tenho alguns projetos agora para 2025 e dá um medo, mas eu não posso deixar ele me paralisar. E eu quero te ensinar como você burlar o medo, você ser maior do que ele. A minha pergunta é, o que você tem medo de começar hoje? Por que você não começou o teu projeto que tá ali guardado? Por que você não abriu o teu negócio? Por que você não saiu do seu emprego? Por quê? Qual é o medo que tá te impedindo? Se Deus já te deu uma promessa, se Deus já mostrou pra você. Ou talvez você esteja pensando assim, nossa, mas Deus nunca me mostrou nada. Será que Ele nunca te mostrou nada? Você parou pra tentar ouvir Ele nos mínimos detalhes, em todas as situações? Porque você não vai ouvir uma voz audível. É muito raro quem escuta uma voz audível. Geralmente é aquele pensamento que ele sobressai qualquer outro pensamento. Às vezes é aquele sentimento de, cara, se eu fizesse isso, apesar de difícil, acho que eu sentiria uma paz tão grande. E às vezes você tá dando tanta desculpa que você diz, não, mas eu não tenho medo, é só porque, não sei se é pra mim. Será que você não tem medo? Um exemplo, eu escuto muitas mulheres falando, nossa, eu queria muito poder ficar em casa, né? Fazer as coisas de casa, cuidar da minha casa, da minha família, preparar comida, cuidar dos meus filhos e tal, mas eu preciso trabalhar. E aí eu pergunto, né? Vou tentando entender, mas por quê? Qual que é o teu medo? Algumas delas têm medo do que as amigas vão falar, porque, nossa, parece uma inútil ficando em casa, não trabalha não deu nada certo na vida, tá em casa agora? Coitadas. Ô, Jesus, tem uma dó de quem pensa assim. Ou então, por exemplo, fala que tem medo de não dar conta porque não vai ter o dinheiro. Só que o marido já falou assim, amor, mas eu aguento as pontas aqui pra você, pode ficar, eu apoio você. Tem medo de ficar em casa e não saber cozinhar e não saber fazer as coisas. Mas você já buscou? Você já tentou? Já foi buscar no YouTube ali, receitas e tudo mais pra você tentar fazer? Qual é o medo que tá te paralisando? Às vezes você tá aí sem saber de onde vem tua angústia, teu desânimo, tua tristeza. Muitas vezes o medo, ele se disfarça de insegurança, de dúvida sobre quem você realmente é, de medo de ser rejeitada, medo de falhar, medo de, sei lá, perder a aprovação das pessoas. São várias formas com que ele se aparece pra gente. E eu tô aqui pra te ajudar a enxergar isso. Eu quero que você enfrente os seus medos. Então eu quero começar te perguntando, você já parou pra se perguntar e refletir quais são os seus reais medos? Paty, eu quero abrir um negócio. Tá, você tem medo do quê? Eu quero sair do meu emprego. Você tem medo do quê? Eu quero ter um filho. Você tem medo do quê? É claro que, volto a dizer, eu já falei isso em outros vídeos. Sempre que você for tomar uma decisão, busca embasamento na palavra. Se é uma coisa que você vai fazer que é errado, não faz sentido. Né? Então, por exemplo, eu penso em pegar escondida aquela coisa do mercado, eu tô com medo. É pra você ficar com medo mesmo, que é errado, não é pra você fazer. Mas, poxa, né? Tem embasamento na palavra, não vai prejudicar ninguém, não vai fazer mal pra ninguém, né? Uma coisa só minha e tal. Aí é diferente, tá? Não vai usar isso que eu tô falando pra, eu tô com medo de roubar um carro, eu vou lá roubar um carro. Não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Às vezes, você tá com medo até sabe do quê? De ser usada por Deus. Ai, Paty, eu quero muito conhecer e descobrir qual que é o meu propósito de vida. Mas você tá preparada pra ser usada por Deus? Porque na boa, eu tava com muito medo. Eu cresci na igreja, mas eu nunca senti a presença do Espírito Santo, eu nunca tinha vivido isso, eu nunca tinha falado de Deus pra alguém, eu tinha vergonha, eu achava muito cafona, eu achava muito chato. No meu primeiro vídeo eu fiquei com tanto medo assim, sabe, de caramba, o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar e como que vai ser, e o meu primeiro vídeo falando sobre Deus foi um vídeo pro Instagram. Só que fluiu tão bem, tanto que eu queria fazer um vídeo de 1,5 minutos, né, que era pro Reels. E aí ele deu, acho que uns 4 minutos. Eu falei, uau! E ainda tinha tanta coisa pra falar e eu não falei. E aí foi onde caiu minha ficha, que era pra eu ir pro YouTube. E aí depois que eu gravei aquele vídeo, eu chorei tanto, porque eu destravei um medo. Eu desbloqueei um medo, sabe? Quando eu fui direcionada pro YouTube, eu fiquei com muito medo do que os outros iam achar.
Eu fiquei com medo do que minha família ia falar de... Ixi, olha lá, ó. Ela nem ia pra igreja direito, agora tá querendo falar de Deus. Mas por quê? Porque eu já não tá mais frequentando a igreja onde minha família frequenta. Eu tava frequentando outra, mas eu nunca falei nada pra ninguém. Porque eu também tinha medo de falar, porque iam me julgar. Porque, nossa, eles iam ficar decepcionados comigo por eu estar saindo da igreja. Então, gente, eu tive medo de falar que eu ia me batizar de novo. Porque eu me batizei, né, com 10 dias de vida. Enfim, eu tenho um vídeo, até vou deixar um card aqui falando sobre isso. E aí eu agora, depois de adulta, resolvi me batizar, porque pra igreja onde eu fui, eles acreditam no batismo de adultos. E eu tomei essa decisão junto com meu marido. E eu fiquei com medo de falar. Medo de falar. Pelo julgamento que iam ter de mim, por falarem sei lá o que de mim. Olha a decisão importante na minha vida. E eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de abrir o meu canal. Medo que as pessoas iam falar, medo de ninguém querer me ouvir. Eu fiquei com muito medo de sair das redes sociais, do Instagram. Medo do que as pessoas iam pensar. Nossa, ela era toda blogueirinha e agora sumiu. Nossa, deu tudo errado na vida dela. Nossa, olha lá, tá toda lascada. Medo. Medos bobos. Que hoje eu olho e falo, cara, por que eu tinha medo disso? Não faz sentido. Quando você enfrenta um medo é muito legal, porque quando você mostra que você é mais forte que o medo, a hora que você olha para o que você tinha medo, você fala, eu tava com medo disso? Sério? É muito doido. O medo, geralmente, ele é invisível. Ele se esconde atrás de uma falta de clareza. Então é assim, você não sabe exatamente por que você tá se sentindo perdida, mas você sabe que você tá travada. Você não sabe para qual caminho realmente seguir. E isso, às vezes, é a chave para você desbloquear o teu propósito. Às vezes, você até sabe, você até já tem uma pitada do que é seu propósito, mas você tá com medo. Isso exige coragem. Você precisa ter coragem para enfrentar os seus medos. Imagina... Quer ver? Você ter coragem significa o seguinte. Eu tenho aracnofobia. Eu tenho pavor de aranha. Gente, me dá um negócio muito ruim. Esses dias a gente foi até num museu de carros, assim, que tem aqui em Foz, né? Que é um... que tem carros de filmes, né? E tudo mais. É bem legal, assim. E logo na entrada tem um carro azul, assim. Eu vou ver se eu deixo uma foto aqui pra vocês. E tem uma baita de uma aranha gigante, assim, em cima, né? Uma estátua. Só de chegar perto, gente, começou a me dar uma agonia. Começou a me dar um... Nossa, eu não conseguia chegar lá assim, eu não conseguia encostar nela. Me dava um pavor só de pensar naquilo. Eu nunca consegui matar uma aranha na minha vida. Eu tinha pavor. Eu sei de onde desencadeou esse trauma. Foi um momento da minha vida que eu tive uma experiência muito ruim com aranha. E aí, enfim, eu sou traumática. Eu começo a passar mal. Se eu vejo uma aranha, eu começo a ficar pálida. Eu falo, amor, corre aqui e tal. E eu começo a chorar. Eu não consigo. E aí, um dia, eu tava indo pro banheiro, minha filha comigo. E aí, de repente, a minha filha quase pegou uma aranha. Ela, ó, mãe, um bichinho. E ela foi pegar. Cara, eu peguei o chinelo ali, pau, deu uma paulada na aranha. E aí a minha filha chegou assim, papai, a mamãe matou uma aranha. Meu marido olhou assim pra mim, tipo, oi? Como assim? Isso é ter coragem. Porque eu precisei agir. Senão a minha filha ia ser picada por uma aranha. E ali eu me senti tão corajosa, eu falei, uau, eu matei uma aranha. É tão bobo, né? E eu fiquei pensando assim, cara, por que eu tô com medo de um bichinho desse tamanho? Entende? E é loucura, isso é ter coragem, é você ir. Só que naquele momento eu precisei ir, porque senão algo pior ia acontecer. Então, você ter coragem, sempre imagina assim, e se eu não for, o que de pior pode acontecer? Entende? Muitas vezes o que a gente faz é tentar se enganar. É se convencer de que a gente não gosta de algo, tipo, eu não gosto de YouTube, por isso que eu não vou gravar vídeo no YouTube. Será? Será que não era uma desculpa? Claro que era uma desculpa. Eu não gosto de gravar vídeos. Você já tentou? Eu não gosto de falar no altar. Você já tentou? Eu não gosto de cantar. Você já tentou? Eu não gosto de ajudar os outros. Você já tentou? Você já fez? De coração aberto? Eu não gosto de cozinhar. Você já tentou? De verdade. Eu tinha medo de ser julgada, medo de... sei lá o que as pessoas iam falar. E daí eu não me achava competente o suficiente. Só que isso era só um medo. Porque Deus ia me capacitar. Ele estava me direcionando pra cá. E Ele veio me capacitando dia após dia. Esse canal só existe por causa dele. Ele é meu sócio nesse negócio. Mas tá bom. Eu entendi que pode ser que eu esteja com medo. E aí, como que eu faço para eu acabar com isso? Como que eu faço para acabar com o que está me paralisando? A primeira coisa é você refletir sobre o que realmente está te impedindo de agir. Nossa, eu queria tanto começar uma faculdade. Tá, e por que você não começa? Por quê? Nossa, eu queria tanto abrir meu negócio de roupas. Por que você não abriu? Nossa, eu queria tanto começar a fazer uns bolos para vender. Por que você não começou? Nossa, eu queria tanto abrir mão de tudo e ficar com os meus filhos. E por que você não fez isso? Qual que é o seu medo? É o medo de falhar? É o medo de ser criticada? O medo de errar? O que é? Tenta ter clareza disso. Qual é o seu medo? Tenta dar um nome pra ele. O que eu quero fazer? Eu quero abrir, sei lá,
uma loja de crochê. Por que eu não abro? Ah, eu tenho medo. Medo do quê? Medo do que as pessoas vão falar. O que elas poderiam falar a seu respeito? E essas pessoas que falariam a seu respeito, elas têm sucesso na vida delas? Elas entendem de crochê? Entende? Elas querem mesmo teu bem? Um passo muito importante, além de você conseguir nomear esses medos, é você colocar sua identidade em Cristo. Você só se preocupa com o que os outros vão falar quando você não está com a sua identidade firmada em Cristo. Quando você sabe que você é filha de um rei, você é filha de Deus Pai Todo-Poderoso, o medo não te domina. Quando você entende que você é escolhida, que você é amada e que você tem sim um propósito muito grande nessa terra, o medo não vai te travar. Talvez você não esteja tão familiarizada com a palavra de Deus ou você não sabe como firmar a sua identidade em Cristo. Então eu vou te ensinar. Primeiro você precisa começar a se alimentar da palavra de Deus, todos os dias. Lê, nem que seja um capítulo. Lê todos os dias. E não é só abrir a Bíblia e ler, é tenta entender o que está escrito, o que está falando naquela passagem. Nunca leu a Bíblia? Começa por Salmos, Provérbios é muito bom, Eclesiastes, você pode começar por os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, entende? Começa por esses livros. Se eu fosse você, eu começaria pelos Evangelhos, a história de Cristo é muito linda. Isso não é uma fórmula mágica, tá? Isso é só o que você pode fazer para começar a afirmar sua identidade em Cristo. Leu, medita e ora. Ora antes e ora depois. Ora antes pedindo para o Espírito Santo te dar clareza sobre o que você vai ler e ora depois pedindo para Deus te fortalecer na fé, para afirmar sua identidade nele, para você ser mais parecida com Cristo. Ora para Deus. Romanos 8, versículo 37. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você já é mais do que vencedora. Entenda isso. Versículos simples como esses podem ser a chave para você entender isso de uma vez por todas. Quando você entende que você é filha de Deus, você se torna inabalável diante dos desafios. Você tá perdida? Não sabe para onde ir, para onde começar? Reserva todos os dias, pelo menos 20 minutinhos, para você ler a palavra e orar. Não tem como você perder o teu medo. Não tem como você firmar sua identidade em Cristo. Não tem como você descobrir o seu propósito se você não fizer a leitura da palavra e não orar. Não tem como. Podem inventar 1000 fórmulas mágicas, você pode assistir 1 milhão de vídeos aqui no YouTube, você pode maratonar todos os meus vídeos do canal. Você não vai conseguir se você não parar todos os dias para ler a palavra e orar. Paty, mas eu não sei orar. É simples. É conversar com o Pai. Falar, Pai, eu nem sei por onde começar, mas eu preciso do Senhor. Se eu não me engano, acho que eu tenho um vídeo no meu canal ensinando a orar. Eu vou ver se eu deixo aqui um card pra você também, que é muito bom. Mas é tão simples. É um diálogo com o teu Pai que te ama. Você que é casada, talvez esteja faltando você conversar com seu marido. Eu sei que tem maridos que não apoiam nada que a mulher faz, mas você já parou pra tentar entender a falta do apoio, o porquê? Se o teu marido é um tipo de cara que infelizmente não te apoia em nada, que é difícil, sabe, que é complicado, ora muito pra Deus, tá? Ora pra Deus, fica aí pelo menos uns 2 meses orando pra Deus e pra depois você conversar com ele, sabe? Pede pra Deus ir amolecendo, pede pra Deus ir ajustando o coração dele e tudo mais, pra depois você conversar com ele. Porque às vezes ele pode ser alguém que vai sabotar o teu sonho, vai te deixar com mais medo. Mas se o teu marido é um cara que quer o teu sucesso, ele quer que você cresça, ele te apoia, ele te ama, é o tipo de cara que você tem que chegar nele e se abrir e falar, olha, eu tô com tal projeto no meu coração, vamos conversar sobre isso. E converse. Eu só tenho esse canal porque o meu marido me encheu muito o saco pra abrir esse canal. Eu falo que ele foi a voz de Deus pra mim. Ele falou bastante sobre o YouTube pra mim e foi ele que me incentivou. E eu vou falar pra vocês, ele odiava quando eu gravava conteúdo pro Instagram, porque eu perdia horas e horas e horas fazendo maquiagens e eu deixava ele de lado. E aí quando eu viajava com ele, eu só ficava na internet, só ficava no celular. Ele não gostava que eu gerava conteúdo. Então na minha cabeça o meu marido não quer que eu gere conteúdo. E não era. É porque ele sabia que aquilo não era pra mim. E aí quando a gente começou a conversar sobre isso, ele falou, vai pro YouTube, amor. O YouTube ele é um pouco mais trabalhoso, mas vai pro YouTube. Lá é pra você. E aí eu fui. E foi tão gostoso, sabe? Dá mais trabalho? Claro que dá mais trabalho. Mas é mais gostoso. Pra mim tá sendo mais gostoso. Ele olhou pra mim e falou assim, você precisa fazer isso. Deus te chamou pra isso. E eu fui. Então se você é casada,
Conversa com o teu marido. Às vezes só tá faltando isso, porque vocês dois são um. E aí vocês conversando, muita coisa pode fluir na tua vida. Eu quero que você pare e reflita o que Deus tá colocando no seu coração. O que Ele tem falado com você? É pra você começar a cantar? É pra você começar a falar de Deus? É pra você abrir o seu negócio? É pra você ajudar na igreja? É pra você sair do seu emprego? É pra você começar a fazer bolo pra vender? É pra você começar a costurar roupa? É pra você... O que Deus tá falando no seu coração? O que você tem deixado pra depois por causa do medo? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Eu tenho um projeto que vai sair do papel agora em 2025. Eu tava com tanto medo. Eu enrolei tanto. E aí até teve uma seguidora que comentou aqui, né? Uma vez no vídeo. Nossa, que tapa na cara. Eu falo assim, amiga, esses tapas na cara primeiro vem pra mim. Aí depois eu duplico pra vocês. Porque tanto tapa na cara que eu recebo. Como é que eu vou falar de medo se eu ainda tava com medo? Eu precisei tirar esse medo. Eu precisei enfrentar mais um medo. E tá sendo tão bom. Vai ser algo tão lindo, tão lindo. E eu sei que às vezes você tá perdido e você não sabe por onde começar. Tipo, beleza, eu quero fazer bolo pra vender. Por onde começar? Pra onde que eu vou? Pega um papel e escreve tudo que vem na sua mente. Tudo que você quer fazer, tudo que você quer conquistar. Escreve, bota pra fora. Depois você organiza essas ideias. Só que enquanto estiver só na sua cabeça, você não consegue pensar, você não consegue, porque você tá ocupando muito espaço. Então bota pra fora, bota pra fora, bota pra fora. Vai anotando, vai fazendo. Qual que é a tua ideia? Eu quero abrir, quero começar a fazer bolo pra vender. Qual bolo? Qual sabor? Sabe? E vai colocando ali. A partir disso, se pergunta qual é o primeiro passo. Pede pra Deus. Ele vai te direcionar. E principalmente, o que é que tá te impedindo de dar o primeiro passo? Vamos dar um exemplo. Quero fazer bolo para vender. Qual é o primeiro passo? Fazer o primeiro bolo. Porque às vezes você até já tem os insumos dentro de casa. Faz o primeiro bolo e vende para alguém. Pega o depoimento dessa pessoa. E aí, de repente, você começa a fazer, começa a tirar fotos bonitas. E aí você abre um perfil só para isso, ou você começa a postar no seu próprio perfil, monta um catálogo, assiste umas 3, 4 aulas de Canva no YouTube, de graça. E vai indo, e vai indo. Mas busca, você precisa buscar. E aí você se pergunta, o que falta para eu colocar minha identidade em Cristo? Para que esse medo não me paralise? Tá faltando eu ler mais a palavra? Tá faltando eu orar mais? Tá faltando eu agradecer mais? Se você se sentir confortável, comenta aqui pra mim qual é o medo que tá te paralisando. Que eu quero orar por você. Eu quero de verdade mesmo, que 2025 as portas se abram pra você, que você tire esses medos da sua cabeça. Porque se você tá assistindo esse vídeo hoje, agora, esse vídeo só existe porque eu enfrentei um medo muito grande. Foi o medo de começar uma faculdade nova, foi o medo de estudar a palavra de Deus, foi o medo de vir pro YouTube, foi o medo de gravar vídeos, foi o medo do julgamento, foi o medo de abrir mão de uma rede social, foi o medo de muitas coisas. E Deus tem feito coisas muito lindas. Você entende que tudo isso que acontece aqui, por exemplo, nesse canal, todos esses vídeos, eu não mando pra ninguém. Eu não pego o link do meu vídeo e não mando pra absolutamente ninguém. Eu não posto em nenhum lugar, porque é Deus que coloca as pessoas aqui. Então, se você tá ouvindo esse vídeo de alguma forma, eu escuto cada relato. Nossa, eu tava no YouTube, do nada começou a tocar teu vídeo. Eu tava ali, do nada apareceu o seu vídeo. Nunca é do nada. Entenda. Deus coloca as coisas certas na sua frente. Então, escreve aqui pra mim qual é o teu medo. O que você tá querendo fazer e você tá com medo. Eu quero te ajudar e eu quero genuinamente orar por você. Às vezes o fato de você escrever, você vai ver que é um medo tão bobo, que você fala, caramba, por que eu tô com medo disso? Eu sei que a jornada não é fácil. Às vezes você vai ter que dar um passo de fé. É você colocar o pé sem ter o chão ali. É colocar o pé e depois você colocar o chão. É você ter fé para o que você vai fazer. Mas não se esquece, você não tá sozinha. Chama a Deus para ser sócio na sua decisão. Seja no seu negócio novo, seja em você abrir mão de você estar no negócio, seja para ele ser seu sócio na compra de uma casa nova, seja para ele ser seu sócio de você, sei lá, vender alguma coisa, para você sair do seu emprego. Pede para ele ser teu sócio, ele tá junto com você. A sua identidade em Cristo é o que vai te dar força para você vencer esse medo. Deus colocou sonhos no seu coração e Ele quer que você realize eles. Deus não te deixaria enxergar algo que Ele não tem pretensão de te dar. Não deixa mais o medo te paralisar. Não deixa. Deus tem um plano perfeito para tua vida. Só que você precisa agir. Não é ficar sentado esperando que as coisas vão acontecer. Ele vai te guiar para onde você precisa ir. E eu acredito que você pode conquistar tudo que Deus preparou para você. Se esse vídeo fez sentido para você, a única coisa que eu te peço é compartilha com as pessoas que você ama. Às vezes tem alguém precisando ouvir isso. Curte esse vídeo. E também já se inscreve nesse canal para você não perder nenhum conteúdo. E aí, para você sempre receber as notificações, ative o sininho. Isso é muito importante também, tá bom? E não esquece de comentar aqui. O que tá te parando? O que tá te travando? Qual é o seu medo? Eu quero orar por você. Um beijo e até o próximo vídeo.